Oi, gente! Estamos começando agora mais um podcast e está aqui comigo hoje uma convidada especial que já esteve conosco antes, mas antes de começarmos a conversar com ela, queria pedir a vocês para curtir aqui o nosso podcast e compartilhar para que haja um máximo de compartilhamento das pessoas, para que todo mundo assista esse episódio que está super legal hoje. A nossa convidada é a Letícia Soares. Ela é psicóloga clínica, especialista em terapia cognitiva comportamental. E seja bem-vinda, Letícia, mais uma vez. Obrigada, Juliana, pelo convite. Prazer estar aqui novamente. É um prazer para nós também recebê-la de novo. A primeira vez você participou como sendo o nosso segundo podcast, Foi, ali em agosto, no dia 20 de agosto. foi. Já faz um tempinho. Isso, passa rápido o tempo. Passa. Seja bem-vinda, Letícia. Obrigada. Hoje vamos conversar um assunto que é bem atual, ansiedade e síndrome do pânico. Então, Letícia, em relação à ansiedade, é um assunto que todo mundo comenta, praticamente todas as pessoas, elas têm essa vivência, umas muita ansiedade, outras um pouco menos, mas é um assunto que todo mundo tem corriqueiramente passado em algum momento. Falamos dessa ansiedade um pouco mais acentuada, não é? Uhum. Porque a ansiedade comum do dia a dia todo mundo tem. Mas e pânico? Também temos ouvido falar de várias pessoas, cada vez mais também, com contato com amigos, familiares, que têm passado por essa situação da crise de pânico, né? Tem se tornado mais frequente no meio aqui da gente. Então, em relação à ansiedade, como você conceitua a ansiedade? Como seria esse significado, né, de síndrome, podemos dizer que é síndrome de ansiedade? Hoje em dia, a gente entende que a ansiedade é uma emoção natural, como qualquer outra emoção. Ela é útil, ela é necessária e ela sempre nos prepara para o futuro. Ela nos ajuda a nos livrar de alguns perigos que podem acontecer. Então, ela sempre vai estar apontando para aquilo que é importante para a gente. No caso da forma patológica, a ansiedade a gente classifica como transtorno. Existem vários transtornos de ansiedade. E a gente pode diferenciar porque o transtorno de ansiedade causa prejuízo e causa sofrimento. Então, a rotina do indivíduo é modificada por conta dessa intensidade, dessa frequência da ansiedade. Então, ao invés de ajudar, o indivíduo vai atrapalhar na lida diária, na rotina, no trabalho, causando muito sofrimento. É assim que a gente diferencia. Então, dentro dos transtornos de ansiedade, nós temos vários. Temos o transtorno de ansiedade de separação, que acontece na infância. Temos o toque, que poucas pessoas sabem. Toque está dentro dos transtornos de ansiedade. Temos o transtorno do pânico, transtorno de ansiedade social, transtorno de ansiedade generalizada. Algo bem desafiador e muito frequente. Ou seja, a ansiedade, ela existe no dia a dia, é Isso, normal, e ela deve ser até importante de existir, com porque certeza. ela nos livra de perigos. Com certeza. A gente precisa da ansiedade para planejar o nosso futuro. Né? No caso do empreendedor que escuta o Startify, ele precisa se planejar financeiramente na empresa. Então, ele sente uma ansiedade em relação a isso. Como é que seria de uma forma patológica? Eu estou sempre preocupado, isso está me causando muita tensão muscular, eu não consigo pensar em outra coisa, eu não consigo nem trabalhar porque eu estou sempre preocupado com as finanças da minha empresa, com o corte de gastos. Então aí a gente consegue ver a diferença de uma ansiedade que se manifesta para ajudar, no sentido planejar e fazer o que tem que ser feito, e aquela ansiedade mais relacionada a sofrimento e a prejuízo. Assim, com o exemplo, eu acredito que seja mais fácil da gente identificar a diferença. Sim, ou seja, temos a ansiedade, entre aspas, sadia, Isso. necessária para ter uma Uhum. vida que seja impulsionada, Isso. a carreira é impulsionada, a vida pessoal é impulsionada, evitar riscos maiores, mas quando isso passa de um determinado limite, ela se torna tóxica. Isso. Seria mais ou menos isso, não Isso. é? Exatamente. Em relação a isso, então podemos dizer que existe a ansiedade saudável e a ansiedade patológica, Com certeza. não Com é? certeza. Principais causas, falando do estilo de vida.
Então, a causa é algo bem discutido hoje em dia, porque na verdade a ansiedade é multifatorial. Ninguém consegue definir uma causa específica. A gente entende que para a ansiedade, no sentido transtorno de ansiedade, existe uma predisposição genética. Então, várias coisas vão influenciar, vão deixar que o indivíduo seja mais suscetível a desenvolver o transtorno de ansiedade. Quais são essas características? Ter pais com transtornos de ansiedade. Isso não quer dizer que se meu pai, se minha mãe tem algum transtorno de ansiedade, eu vá desenvolver. Mas eu estou mais propensa, eu estou mais vulnerável a desenvolver o transtorno. Outro tipo é se eu tiver pais super protetores, se uma pessoa tem um estilo de apego inseguro, questões da vida mesmo, estresse, dificuldade financeira, morte de algum ente querido, questões estressantes mesmo, facilitam o desenvolvimento de algum transtorno. Existem, então, essas características biológicas, essas características psicológicas e sociais, mas a gente não consegue identificar uma causa específica. Vários fatores no estilo de vida, né, moderno facilitam, né, como as telas, como as pressões sociais, o pouco contato com a natureza, a carga de trabalho, tudo isso influencia, mas a gente não pode dizer esta é a única causa do transtorno de ansiedade em todas as pessoas. Ou seja, o transtorno de ansiedade não é causado por um único fator. Seriam Isso. vários fatores em conjunto. Por exemplo, alguém que tem alguma predisposição genética, por conta de um pai, uma mãe, ou os dois, que tenham já esse desenvolvimento de ansiedade, né, acima do normal, Uhum. e ela já vive no ambiente também, às vezes, muito protetor, como você comentou agora, Uhum. ou um ambiente estressante, ou um ambiente tóxico também, seria uma causa, uma possível causa. Uhum. Poderia ter a predisposição genética, mas vivendo num ambiente saudável, não teria a conjunção dos dois fatores e ela poderia não desenvolver também. Do genético, e no caso que você falou, tem pais superprotetores e esses pais com transtorno de ansiedade. Vê, os pais serem superprotetores é uma questão social, uma questão que vai influenciar psicologicamente no sujeito. Se ele tem a genética, então já são dois fatores aí. Então, se eu tenho pais superprotetores e com transtorno de ansiedade, nós já temos aí duas variáveis que vão facilitar isso. Mas alguns estudos foram feitos ao longo do tempo, né? Porque a gente tem visto que os casos de ansiedade têm aumentado. Algumas pessoas falam, mas na minha época não tinha isso. E, de fato, a ansiedade natural tinha, o transtorno de ansiedade poderia existir, mas o que é que foi descoberto ao longo do tempo? O Robert Lihey, um pesquisador do âmbito da ansiedade, ele foi fazer pesquisas, lendo estudos, meta-análises, dizendo o seguinte: se a gente for comparar 1950 até hoje, 2024, a gente viu que a ansiedade aumentou. Se a gente compara um adolescente de ensino médio de high school nos Estados Unidos, o nível de ansiedade que ele tem, de estresse, é equivalente ao nível de estresse, de ansiedade, de um paciente psiquiátrico dos anos 1950. É algo muito forte. Nossa, Um paciente psiquiátrico mediano de 1950 ter o mesmo nível de estresse de um adolescente do high school sim. é algo, assim, gritante. E aí, com os estudos, com as pesquisas, o que é que foi observado? Embora ninguém possa bater o martelo e dizer é exatamente isso. O que é que tem sido observado? É que houveram algumas mudanças históricas e sociais. Antigamente, existia aquele costume de uma pessoa nascer numa cidade, morar naquele bairro pro resto da vida. Então, ela tinha contatos, conexões sociais estáveis. Participavam de um grupo ali religioso, participavam de um grupo de esporte, um grupo de sindicato, tinha os mesmos vizinhos. Com o passar do tempo, a gente percebeu que as conexões sociais ficaram mais instáveis. Muitas mudanças. Se você quiser passar uma semana sem falar com ninguém, você consegue. E a internet já mostra que as conexões são estáveis, né? A gente Sim, bloqueia, a gente silencia, a gente some. sim. Então, essa conexão social instável é apontada como uma das causas desse aumento de ansiedade. Outra coisa que o Robert Lihey fala é que
houve também o aumento do relativismo. Aquelas pessoas que nasciam, cresciam no mesmo lugar, com a mesma vizinhança, elas sabiam o que tinha que ser feito com a vida delas. Elas tinham um senso de certo e errado. Tinham pessoas que mentoreavam elas, às vezes apegadas a um grupo religioso, um grupo de amigos que direcionavam, em algum sentido, o que deveria ser feito com a vida. Então, elas tinham um senso de segurança. Com o aumento do relativismo, eu não sei o que fazer, o que é certo para mim pode ser errado para você, o que é errado para mim pode ser certo para você, se perde um pouco desse senso de segurança. Então, esses dois fatores, o Robert Lee Hay fala, conexões sociais instáveis e aumento do relativismo podem sim ter influenciado, são dados históricos, no aumento dos casos de ansiedade. Muito interessante isso, não sabia disso. Bem interessante. Pouco se fala, né, Sim, sobre isso. sim. Geralmente se fala que a causa é mais assim, muito tempo na internet, por exemplo. Muita preocupação. Às vezes a pessoa não tem aquela questão de superar com mais facilidade algum problema, a resiliência, então fica mais ansiosa, porque nós costumamos dizer que a ansiedade é aquela preocupação excessiva com o futuro, assim como a depressão seria uma preocupação excessiva com o que foi feito de errado no passado. Poderíamos fazer uma certa comparação assim, mas nunca tinha ouvido falar nessa observação que você comentou, bem interessante, realmente. Faz todo sentido para a vida moderna. Faz sentido, né? Porque a vida moderna é muito diferente da vida da década que você comentou agora. É completamente diferente. Outro estilo de vida, né? Sim, exatamente. Podemos controlar com algumas práticas cotidianas essa ansiedade. Como que isso pode ser gerenciado, administrado? Então, manejo de ansiedade, a gente tem várias formas. Ainda bem que nós conseguimos identificar aquilo que faz com que a ansiedade diminua. E a atividade física, eu sempre vou comentar isso, falei no outro podcast, vou falar nesse novo. A atividade física é imprescindível. Sempre comento com os meus pacientes. Não existe tratamento de ansiedade sem atividade física. Atividade física tem sido comparado com medicação nos últimos estudos e tem se mostrado até mais benéfica em alguns casos. Não estou dizendo que não será necessário o uso de medicação. Em alguns casos, sem medicação, a gente não consegue andar. Mas, se aquela ansiedade não está num nível exacerbado ao ponto de chegar num transtorno, é apenas aquela ansiedade pontual, a atividade física é excelente. Além disso, a alimentação, uma alimentação que não seja inflamatória. A gente utiliza muitos produtos industrializados, a gente sempre quer o fácil, o simples, e às vezes a gente sofre as consequências disso, né? Porque a gente quer adiantar as coisas, não quer perder tempo. E a gente se esquece de que talvez preparar a comida seja algo que ajude a aliviar a ansiedade. Porque você está atenta às cores, você está atenta aos cheiros, aos sabores e conectado com o presente, que é o que o ansioso tem dificuldade. É lúdico também. E você está sempre preocupado com as etapas de fazer o alimento. Sim. Então você está focado. Existe ali um trabalho mental focado para aquela direção, né? Vamos dizer, tarefas mais minuciosas, prestando atenção, por exemplo, enquanto você prepara um alimento aqui e o outro está no fogão, você tem que ter um gerenciamento do tempo para cada uma daquelas atividades, que nós pensamos que é uma coisa muito simples, é simples, mas ao mesmo tempo requer muita atenção. Com certeza. E talvez isso faça relaxar no sentido de que você está tirando o pensamento daquilo que preocupa tanto. Para algumas pessoas, né, pode ser estressante. Eu tinha um paciente que dizia, quando eu estou ansioso, eu vou cozinhar. Né? Para outras pessoas pode, não quero. E a gente tem eu tenho um leque, né, de opções. O contato com a natureza é um deles, o sono, né? Então, atividade física vai ajudar no sono, o sono vai dar mais energia. Então, assim, o estilo de vida como um todo é um dos grandes, uma das coisas mais importantes que a gente tem para lidar com a ansiedade no dia a dia. Fora isso, né, a convivência com pessoas, né, de novo falando sobre conexões, é importantíssimo ter tempo com pessoas. Inteligência artificial não vai substituir isso. Verdade. Não vai substituir. Jamais. Porque nós fomos feitos para vivermos agrupados, para vivermos em conexões com outras pessoas. Eu acredito que conexão com animais também ajuda, sim. Ajuda na saúde mental. Bichinho de estimação. Com certeza, com certeza. Alguns pacientes, inclusive, com depressão, os próprios profissionais da saúde indicaram, olha,
um cachorro, o que é que você acha? E aí influenciou demais no estilo de vida. Trabalho com criança, Sim. por exemplo, cuidar de criança. Eu sei que, com certeza, a depender da criança, vai dar muito trabalho. Aham. Mas criança tem aqueles fatores próprios da infância e que é uma curtição diferente. É, e a depender do adulto também, porque tem adulto que diz que não gosta muito de criança, né? Sim, É, mas sim, a criança consegue ver beleza em tudo, consegue estar aqui no agora. Você não consegue apressar uma criança. Coma rápido, vamos. Você não vai apressar a criança. Ela sim. tem o tempo dela. E com o tempo dela você tem que aprender a tolerar também. É um exercício, né? É um exercício isso. Porque é alguém que não está na mesma idade que você, na mesma idade mental, no mesmo desenvolvimento cognitivo, e você precisa usar uma linguagem mais simples, Uhum. você precisa, vamos dizer assim, usar daquele momento da vida com hábitos mais singelos. Sim. E isso, eu acho que de alguma forma tira um peso. Fica Uhum. mais fluido, fica mais leve, não é aquela convivência com aquele serzinho tão inocente. Sim. Então, Descobrir o que gosta, né? É importante. Né? Para aquele paciente era cozinhar, para você pode ser ficar com criança. Então, descobrir o que gosta, o que me ajuda a conectar com o presente, vai ajudar com a ansiedade. porque o importante, eu acredito que seja isso, é trazer a pessoa para o presente. Isso, O ansioso, ele está sempre com muito medo do que pode acontecer. isso. E, na maioria dos casos, todas aquelas preocupações, elas não se tornam reais. A maioria delas A não. maioria não chegam a se tornar, de fato, verdadeiras, né? Não Isso. acontecem. É como se fosse um monstro na cabeça, como uma criança que acha que tem um monstro, né, no quarto, escondido. Nunca acontece, mas na cabeça dela existe. O fato de existir ou estar só na cabeça, na mentalidade da pessoa, traz ansiedade da mesma forma. Uhum. E interessante que no, a ansiedade, ela é aquela falta do controle. Numa ansiedade normal, o exemplo do planejamento financeiro, eu tenho um certo tipo de controle, eu posso cortar alguns gastos da minha empresa. E eu tolero o fato de que vão ter aspectos que eu não tenho como interferir. Na ansiedade patológica, nos transtornos de ansiedade, existe uma, pelo menos no transtorno de ansiedade generalizado, existe uma intolerância à incerteza. Não é que eu tenho que ter controle sobre algum aspecto. Eu tenho que conseguir controlar tudo. Eu tenho que ter a certeza de que aquilo que eu temo não vai acontecer. Na ansiedade social, eu quero ter o controle sobre as minhas reações para que os outros não pensem nada a meu respeito, para que os outros não me julguem, não me critiquem, por isso aquela preocupação com performance, com algum tipo de apresentação, com exposição. Então, controle a gente tem um pouco. O desafio seria aceitar que não temos o controle sobre todas as variáveis. E isso é algo que quem tem transtorno de ansiedade não consegue sozinho, por conta própria. Vai precisar de um acompanhamento. Sim, acredito que seja para encaixar melhor esse raciocínio. Sim. Deve ser isso. Por exemplo, uma terapia cognitiva comportamental. Então, o terapeuta, ele vai direcionar nesses pensamentos, porque sempre nós temos que lembrar que o pensamento gera um sentimento que vai gerar um comportamento, Sim, uma ação. E isso vai ter consequência. vai ter consequência. Sempre tem esse caminho. Então, um profissional que está ali direcionando no pensamento adequado vai fazer com que a pessoa tenha menos sentimentos inadequados. Seria mais ou menos isso. Não, talvez não de ter o sentimento inadequado, mas de tolerar esse sentimento inadequado e reajustar esse padrão de pensamento. Eu não posso impedir que o pensamento negativo venha sobre a minha mente, mas eu posso encarar esse pensamento como apenas um pensamento e me distanciar dele. Então, aquela pessoa que faz, por exemplo, a terapia cognitivo-comportamental vai aprender a identificar aqueles pensamentos em que existe algum erro cognitivo. E a gente vai baseado em evidências, né? Então, quais são as evidências que comprovam de que isso que você tem vai acontecer? E que dizem o oposto? São alguns, né, das técnicas que a gente usa. Então, assim, existe um arcabouço de técnicas para ajudar o paciente a lidar com essa ansiedade. E por isso eu falo lidar. Não é extinguir a ansiedade para sempre. Né? Se eu estivesse prometendo isso, alguém iria me processar, provavelmente, porque não existe acabar com a ansiedade. Sim. A gente precisa aprender a tolerar. Uma vez eu vi um post no Instagram que dizia assim que
uma das melhores coisas da vida adulta é quando você aprende a se acalmar numa crise de ansiedade. Isso é incrível. Vê, ela não tá preocupada. Será que eu vou ter uma crise de ansiedade naquele lugar? Será que eu vou passar vergonha? Não. Ela sabe se acalmar. Se eu tiver, eu vou aprender a controlar. Eu sei que vai passar. Vai ser desconfortável, mas vai passar. E claro que o tratamento vai ser focado para que essas crises sejam menos frequentes, com menos intensidade. Mas quando acontecer, se acontecer, eu vou voltar pro eixo. Esse é o objetivo. Interessante você falar isso. Por exemplo, podemos afirmar então que quanto mais eu me conheço, mais eu consigo descobrir quais são os meus botões de autocontrole? Consegue descobrir aquilo que você precisa na hora, né? Consegue, e porque não é também apenas por meio de técnica. Existe algo que acontece na terapia que poucas pessoas falam hoje em dia, que é chamado de corregulação emocional. Quando um bebê nasce, uma criança nasce, ele não consegue se regular sozinho, controlar suas próprias emoções, porque o cérebro dele não está formado para isso. E aí chega um pai, chega uma mãe, chega alguém de confiança e ajuda esse bebê a se acalmar. Se isso é repetido várias vezes, o bebê vai aprendendo a se acalmar sozinho. Quando ele ficar adulto, ele vai conseguir se acalmar sozinho. O bebê assimilou essas experiências e no futuro ele pode conseguir se acalmar sozinho porque teve alguém com ele ali que estava dando a segurança. Não a certeza de que aquele desfecho temido não iria acontecer, mas que tinha alguém ali com ele que fazia a experiência ser suportável. Não é maravilhosa, mas suportável. E na terapia, às vezes a gente pega muitos adultos que não aprenderam a se regular sozinhos porque não tiveram uma figura que conseguiram acalmar essa criança. Não porque o pai foi ruim, não, a questão não é essa. Às vezes nem o pai sabe se acalmar, né? A questão não é culpabilizar, responsabilizar, não. A questão é, ele não sabe se acalmar só. Ele precisa aprender em algum lugar. E na terapia já foram feitos estudos em relação a isso. Existe essa corregulação. Eu estou com o meu terapeuta, eu consigo me sentir mais tranquila, eu me sinto mais ouvida, me sinto mais segura. Existe algo bioquimicamente falando que acontece, que o sistema nervoso vai acalmando. Então não são técnicas apenas, por isso que o pessoal fala, relação terapêutica é uma das coisas que dizem, é a qualidade da relação terapêutica que diz se o tratamento vai ser ou não efetivo. Interessante. Mitos em relação à ansiedade. Para de pensar nisso. Quantas pessoas dizem isso, né? É. É só parar de pensar. E tem um estudo chamado, eu não sei se você já ouviu falar, que o pesquisador colocou algumas pessoas e controlando as pessoas no grupo de controle, dizendo assim, olha, vocês não podem pensar no urso branco. Vocês não podem pensar nisso, naquilo. E essas pessoas passaram a pensar naquilo que elas não poderiam pensar. Sim. Então, se eu digo, eu não posso pensar nisso, eu vou só parar de pensar. Aí é que o pensamento vai vir mesmo. Então, não é simplesmente parar de pensar. O transtorno de ansiedade é algo muito sofrido. Ela não consegue sozinha. Ela não consegue simplesmente parar de pensar. Outro mito é, tá só procurando alguma coisa para se preocupar. Será que ela iria estar escolhendo sofrer? Exatamente. Em vez de aproveitar tantos momentos. Por que a pessoa ia escolher sofrer? Porque a ansiedade é terrível. Uhum. Eu acho que ela, num grau alto, dá um ataque cardíaco, Com certeza. ela dá problemas Com físicos, certeza. dor de cabeça, tira o sono, ou dorme muito. Então, por que alguém ia optar por isso? Alguém masoquista, alguém pode dizer assim, alguém que Pois gosta é. de sofrer. Se é tão comum, por que não acreditar que tem uma pessoa ali que está sofrendo e está precisando de ajuda, né? Inclusive de companhia, para se sentir segura, né? De repente, se for uma pessoa de confiança. Sim, eu acho que a companhia, ela deixa a pessoa mais relaxada, porque sabermos que tem alguém do nosso lado para dividir, entre aspas, um fardo, no sentido de ser alguma preocupação, algum problema, por menor que seja, mas alguém que compartilha conosco, que conversa, que escuta, isso já diminui o peso. E o fato de falar já é algo que tira, né, como vocês falam, já tira de dentro aquilo que está incomodando, já exterioriza, isso já alivia, não resolveu, mas já aliviou.
E acredito que o fato de aliviar já faz com que a pessoa consiga ver alguma solução, já consiga visualizar alguma saída. Não tem Ou isso? tolerar, fica mais suportável, fica mais leve o caminho. Algumas coisas a gente realmente não vai conseguir resolver na vida simplesmente por falar. Algumas coisas a gente vai precisar aceitar e conviver com aquilo. É. Mas se eu tenho alguém com quem contar, fica mais leve, fica muito mais leve. Fica mais leve e isso já baixa a ansiedade. Com certeza, A ansiedade ela não fica tão alta mais, com certeza. não é? Em relação à questão do impacto físico, né? Uhum. Porque como essa questão, a mente, ela tá a 1000 por hora na ansiedade. Então, com toda certeza, tem consequências no corpo, Tem não é? consequência. Tem impactos, porque é aquela história, uma mente sã, um corpo são, e vice-versa. Um corpo que está saudável também vai gerar uma mente saudável, não é? É uma via que vai para os dois lados, é uma mão dupla. Em relação a esses impactos no corpo, quais principais sintomas, Letícia? Tensão muscular, né? Algumas pessoas sentem aqui, podem sentir no corpo todo. Problemas gastrointestinais, né? Muitas vezes as pessoas recorrem ao gastro e às vezes o gastro diz, mas isso aqui não é ansiedade, não é emocional. Não quer dizer que o gastro não vai medicar, né? Ele precisa. Mas muitas vezes, como a gente diz, o buraco é mais embaixo, né? A raiz é mais profunda. Então, a gente pode sentir também palpitação, a gente pode sentir a tontura, formigamento, se for numa crise de ansiedade, né? Mais intensa. Então, o sono, você falou, lembrou bem, dormir, ter dificuldade para dormir, ou dormir e acordar sempre, né? Não ter uma noite completa de sono, não conseguir descansar. Quantas pessoas chegam no consultório e dizem, olha, eu deito, mas a cabeça fica a mil, né? Então, falta sono porque a pessoa está em alerta. A ansiedade deixa a gente em alerta. Diminuição do apetite ou aumento do apetite também. Às vezes, e aí, ó, diminuição do apetite, o aumento do apetite pode gerar um problema gastrointestinal, e aí fica num ciclo, né? Eu já tive uma crise de ansiedade. Quer dizer, uma crise não, um período de ansiedade. E Aham. eu me lembro que na época eu tinha muita preocupação com alguns fatores, e como eu não conseguia resolver porque estava fora do meu controle, então aquilo gerou na minha mente pensamentos recorrentes. Eram pensamentos que não paravam de vir. E eu não tinha solução, eu não tinha saída, não estava na minha mão a solução. Se tivesse na minha mão, com certeza eu teria ficado menos ansiosa. Mas como não dependia de mim para resolver, eu não entendia na época que eu deveria ficar bem, relaxada, porque se é aquela história, se algo não tem remédio, remediado está, não é? Uhum. Falamos isso no coloquial. Então, estava fora do meu controle, eu não tinha porquê, vamos dizer assim, perder a minha paz por algo que eu não podia fazer nada. E eu me lembro que eu ficava tão cansada com os pensamentos que ficavam indo e voltando, aquilo me esgotava fisicamente. Muita fadiga. E aí eu tinha sono, era um sono assim pesado. Então eu chegava do trabalho, eu tinha muito sono assim por volta das 9, 10 da noite. E aí eu dormia, porque eu pensava assim, eu tô tão cansada, eu não tem por que eu esperar mais, eu vou dormir cedo. Mas eu acordava de madrugada. Por Três da quê? manhã. Mais ou menos 2, 3 da manhã. Porque já tinha passado aquela fase do descanso, um descanso bem superficial, porque eu estava exaurida mentalmente. E aí eu não conseguia dormir mais. E aí, quando eu tinha que acordar, estava na hora de realmente eu sair de casa, eu não tinha dormido as horas todas que eu precisava para passar o dia na atividade. Então eu já chegava cansada. Então imagina o ciclo, Sim. né? Acredito que muita gente tem insônia. No meu caso, eu tinha esse sono forte e depois não dormia mais. Então você fica. E você vê que você fala, eu tinha preocupações, não estavam no meu controle e eu não deveria me preocupar. Muitas pessoas pensam assim, eu sei que eu não deveria me preocupar. E às vezes se culpabilizam por isso. Por que que eu tô sentindo ansiedade? Então, por cima da ansiedade ainda vem uma cobrança. Não posso sentir ansiedade, que aumenta a ansiedade, né? Então, é algo assim bem desafiador de se conviver. Sim, eu acredito que tem que ter realmente um profissional capacitado para direcionar os pensamentos. Uhum. E essas práticas que você comentou também, atividade física. Eu me lembro que quando eu caminhava, melhorava muito a cabeça. Sim, Os pensamentos desaceleravam um pouco. Eu ficava mais ajuda muito. relaxada. Ajuda bastante essa Incrível. caminhada. Que é a via de mão dupla, não é?
porque o pensamento bem fundamentado, ele adequado, o corpo não vai sentir. Assim como o corpo, depois do exercício, vai gerar um bem-estar na mente. Sim, Então, é uma via de mão dupla. isso. É corpo e mente e corpo. É muito interessante isso. Tudo Realmente, integrado. tudo integrado, né? Algum sinal físico você consideraria, assim, dentre esses, que são menos chamativos, menos falados, mas que poderia gerar uma, vamos dizer assim, alguém pensar, gente, eu sinto isso de vez em quando, será que eu não devo ficar mais alerta se eu não estou começando a entrar num ritmo de ansiedade? Olha, palpitação, como eu falei, alteração no apetite também, né? Palpitação, que a gente chama de taquicardia, esse desconforto no estômago também, é como se algumas pessoas sentem náusea, dificuldade de comer, dificuldade de se alimentar. Eu sinto fome, mas ao mesmo tempo eu não consigo comer e fica nisso achando que, porque é uma comida que eu comi e às vezes não tem nada a ver. Às vezes é ansiedade mesmo. Então, assim, taquicardia, suor frio, formigamento, é algo que mais chama a atenção. E essa questão do pensamento não parar. Fadiga, irritabilidade, também são dois, assim, que aparecem na depressão, mas também aparecem na ansiedade. Uma coisa chama a outra, né? Pessoas com transtorno de ansiedade podem vir a desenvolver depressão. É algo que é bem comum, essa comorbidade. Sim, tem relação, então. Uma ansiedade durante muito tempo, se ela não for tratada, pode gerar uma Pode, depressão. total, pode. Às vezes a Cansa, né? gente, então, porque às vezes a gente não liga uma coisa com outra. A gente Uhum. pensa que são coisas bem diferentes. São muito parecidas. São muito parecidas. Muitos sintomas são parecidos, mas imagina, você tá ansioso, não consegue cumprir com suas obrigações. Você tá cansado. Uma hora você deprime, eu não consigo mais viver. Hum, interessante. Fica aquele cansaço. Muitas pessoas pensam que depressão é só tristeza. Depressão é cansaço. Depressão é desistência, é desânimo. Não necessariamente se apresenta uma pessoa chorando, pode ser uma pessoa com raiva também, né? Então, é, muitos sintomas são parecidos e às vezes é difícil você diferenciar porque eles andam muitas vezes juntos. A depressão e a A ansiedade? depressão e a ansiedade. Entendi. E em relação ao transtorno de pânico, que é algo que atualmente também tem inquietado bastante, tem Uhum. acontecido bastante. O que seria esse ataque de pânico? Como você definiria? Como que a gente pode dizer que alguém pode estar num ataque de pânico ou numa crise de ansiedade, por A exemplo? diferença, né? Bom, uma crise de ansiedade, ela é mais longa. Então, um ataque, uma crise de pânico, ela vai durar de 15 minutos a meia hora. Uma crise de ansiedade, ela é mais leve, mas ela é mais longa. A crise de pânico, ela é mais intensa, mas ela é mais curta. Então, numa crise de ansiedade, você pode sentir taquicardia, pode ficar hiperventilando, pode ter esse formigamento nas mãos, pode suar frio, pode sentir esse mal-estar, esse medo. Mas no ataque de pânico, você pode sentir tudo isso que eu falei, mas tem um pensamento por trás de medo de que algo aconteça. Por exemplo, medo de morrer, medo de enlouquecer, medo de desmaiar, medo de não ter ninguém que ajude. Então, só para dar um exemplo, né? Imagine que você acordou cedo pela manhã e talvez pela pressa você esqueceu de tomar seu café da manhã. Foi pro trabalho, começou a fazer as atividades e aí você começou a se sentir um pouco fraca, um pouco tonta, começou a suar frio. Veja, a gente sabe que isso é hipoglicemia, você precisa comer. Mas vamos dizer que na hora você não se atentou para isso. E aí você começa a prestar muita atenção nos sintomas físicos e aí vem uma preocupação. Será que eu vou desmaiar? Ou, se for um ataque cardíaco, será que eu vou ter um ataque cardíaco e não vão conseguir me levar no hospital? Será que eu vou morrer? Quando a gente junta isso com essa interpretação, a gente chama interpretação catastrófica desses pensamentos. Aí pode surgir a crise de pânico. Todos esses sintomas se intensificam e aí é para se acalmar, né? 15 minutos, meia hora, basicamente. Então, algo aconteceu, esse gatilho, talvez as sensações,
Mas o que é que deu início à crise de pânico? Não foram as sensações. Você estava com hipoglicemia. Se você não tivesse pensado que essas sensações eram por conta de um medo teu de morrer, de desmaiar, ou que algo acontecesse, se você fosse só comer, você não teria crise de pânico. Então, por exemplo, alguém tem uma hipoglicemia. Uhum, Uma pessoa que não está propensa a um ataque de pânico. Ela pensa assim: eu tô com muita fome, eu preciso comer, preciso uhum. tomar um café da manhã. Mas a pessoa que está propensa a ter um ataque de pânico, ela não pensa no mais simples, ela pensa no pior. Sim. Eu posso morrer com isso, esse mal-estar que eu tô tendo agora. Ou alguém pode não chegar a tempo e não me levar para o hospital e eu ter, sei lá, uma sequela de alguma doença. Vou desmaiar, Ter uma convulsão, por exemplo. algum medo. O pensamento vai para o pior. Vai pro pior. Então, houve algum gatilho para ela ter um ataque de pânico ou não? A gente chamaria de gatilho essa situação que fez com que ela tivesse os sintomas no corpo. Mas o que faz surgir o ataque do pânico é essa interpretação. Por isso que na terapia a gente vai trabalhar essa interpretação. Se essa mesma pessoa tivesse numa crise de ansiedade, sentindo as mesmas coisas da hipoglicemia, acho que eu tô me sentindo um pouco ansiosa, mas vai passar. E ela acreditar nisso, vai passar. Tô aqui, daqui a pouco essa ansiedade vai passar, vou focar em outra coisa. Não acreditar no pior, acreditar que as coisas vão fluir. Possivelmente, ela ou tem a crise de ansiedade e volta ao normal, ou a crise de ansiedade para. Não vira pânico. Não tem como virar pânico. O pânico só existe quando tem essa interpretação Exagerada. exagerada. Vou morrer, vou enlouquecer, posso perder o controle, vou desmaiar aqui. E Então, acontece. A pessoa acontece da pessoa desmaia. desmaiar, mas vê, geralmente quando as pessoas que têm algum problema, por exemplo, sentir palpitação, sentir dor no peito, tive esse pensamento, tive uma crise de pânico. O que é que essa pessoa faz? Vai no hospital, vai no médico, faz os exames. Se os exames estiverem ok, ótimo. Se não tiverem, ela vai sempre pensar que aquilo ali é por conta do coração. Curioso é que algumas pessoas que realmente têm pânico têm um problema no coração. Então não tem como a gente ter certeza de que aquilo ali não é crise de pânico, ou que aquilo ali não é problema no coração. Esse é o desafio. Esse é o desafio. Por isso que a gente sempre, quando vai tratar a crise de pânico, a gente pergunta: teus exames estão ok? Não, meu coração tá tranquilo, doutora. Nossa, o médico disse que isso aqui foi tudo emocional. Então, a gente vai tratar essa interpretação, tipo, olha, as evidências mostram que 90% de chance disso que você tá sentindo ser emocional. Eu não posso dar certeza, você não vai morrer do coração. Não posso dizer isso sobre mim, não posso dizer sobre o outro. Né? Então, essa é sempre no pensamento, a questão do pânico. E a pessoa acaba evitando lugares. O que configura o transtorno do pânico é ter 4 desses sintomas que eu falei, né? Então, formigamento, despersonalização, desrealização, dor no peito, náusea, ondas de calor ou calafrio. Então, ter 4 desses sintomas, mais esse medo de enlouquecer, de perder o controle, de morrer. Se a pessoa tiver 2 ataques de pânico, ela tem o transtorno do pânico. Você pode ter só o ataque, nunca mais ter na sua vida. Mas o que acontece é que geralmente quem já teve ataque do pânico, por conhecer a sensação, como é ruim, por saber como é ruim, tem geralmente medo de ter outro. Sim. E essa é uma característica do transtorno do pânico. Ela não só tem, ela tem muito medo de ter outro. E esse medo de ter outro faz ela evitar lugares e sempre ficar muito atenta ao que ela tá sentindo. E aí entra no ciclo, porque eu fico muito atenta ao que eu tô sentindo. E aí eu já sinto a tontura, eu já penso que é. E aí eu posso vir a ter realmente. Por exemplo, uma dúvida eu fiquei agora. Alguém tá achando que vai ter um ataque cardíaco. Certo. Não, não vai ter, mas ela tá achando, por esse pensamento aí Sentiu alguma coisa? distorcido, né? Esse pensamento de quem vai ter o pânico, de quem vai ter esse ataque. A pessoa que tem o ataque do pânico, ela fica somente nessa sensação terrível no corpo e não chega a ter o ataque Não cardíaco. chega a ter. Ou ela chega a ter, O ataque do pânico não vai gerar. não Não gera, gera. por exemplo, um infarto. Eu vou ter um Não. infarto, vou morrer agora. Não. Não gera um Ela infarto. pode ter até um infarto, mas não foi do ataque do pânico. Entende? O ataque do pânico. Ninguém morre de ataque de pânico. Ninguém nunca morreu na vida de ataque de pânico. É impossível.
Então, os sintomas que ela tem, a sensação que ela tem, Toda da ansiedade. essa ansiedade, vamos dizer, é levada a 1000. Isso. Mais ou menos isso. No começo pode ter sido por causa da hipoglicemia, por conta de uma atividade física, né? Então, muitos pacientes com pânico têm receio de fazer atividade física, por quê? Quando você faz atividade física, seus batimentos aceleram. Eita, parece com aquela sensação que eu tive antes. Então, será que eu tô tendo um ataque de pânico? É isso que eles pensam. Então, eles evitam tudo aquilo que parece com ataque de pânico. Para não ter essa sensação Pra que é não ter essa terrível. sensação que é terrível. Então ela começa a achar que pode ser um pânico. E aí ela fica na preocupação de estar passando pelo pânico. É um sofrimento terrível. É um sentimento intenso, negativo, intenso, e por um tempo curto. Porque, por exemplo, eu acredito que a ansiedade seja num tempo longo, aquele sentimento ruim, mais diluído ao longo do tempo, que é um sofrimento terrível. Uhum. E o pânico é tudo isso concentrado, mas nunca chega a gerar, por exemplo, algo fatal. É Não, isso? não chega a fatal. Não, nunca houve um caso Nunca que houve um caso, alguém. nunca ouvi. Sempre que falam sobre isso, dizem, olha, ninguém morre de ataque de pânico. É como você dizer, ninguém morre de crise de ansiedade. Ansiedade vem, sobe, sobe, insuportável. Desce, acabou. Mas ela vai desenvolver alguma outra doença. Ela pode não morrer, por exemplo, do infarto, mas ela vai ter uma gastrite, outras coisas. Uma crise de ansiedade só não. Se for a longo prazo, se for um estresse prolongado, o transtorno sim. Mas uma crise pontual, você vai ficar estressado, Uhum. você faz atividade física, você tenta equilibrar de algumas formas, o nosso corpo também vai ser preparado para voltar pro eixo, né? Sim, Se a pessoa se cuidar, entendi. E em relação a esses sintomas, a isso, tudo que a pessoa sente, essas causas do pânico, Letícia, o que que gera a pessoa ficar com esse pensamento tão exagerado? Como é isso? como o transtorno de pânico está dentro dos transtornos de ansiedade, a gente entra naquela mesma questão de que nós não sabemos a causa específica, mas algumas pessoas estão mais predispostas geneticamente. Se você tem um pai, uma mãe com transtorno de pânico, você está mais suscetível a desenvolver o transtorno de pânico. Então, assim, é inesperado. Como é que a gente vai saber? Não temos como definir uma causa específica. Essas pessoas geralmente têm crenças sobre desamparo, sobre medo. A gente tem que investigar se ela tem alguma dificuldade de resolver os problemas da vida sozinha, alguma coisa relacionada a desamparo, mas são crenças relacionadas à sua própria vulnerabilidade. Do tipo, se eu passar por isso, eu não vou conseguir lidar. Certo. E aí, se ela começar a sentir que existem situações que estão levando ela, que estão a levando para algo que ela não quer encarar, que ela não quer passar, então isso começa a gerar uma ansiedade maior. Seria Começa a isso. gerar ansiedade. Então, uma pessoa que está numa ansiedade constante, vamos dizer, 6 meses de ansiedade, ela pode ter um quadro de pânico. Então, Qualquer pessoa pode ter uma crise de pânico, mesmo sem ser ansiosa. mesmo sem ter nenhum tipo de transtorno de ansiedade. Ah, não sabia disso. Qualquer pessoa. A crise, o ataque, a crise isolado é algo assim que pode acontecer com qualquer um. Como qualquer crise de pânico é inesperado. A gente não tem como prever. Entende? Então, assim, não tem como a gente dizer, 6 meses de ansiedade, depois eu tenho uma crise de pânico. Não, pode ser que ela conviva a vida inteira com fobia social, né? Que a gente chama de ansiedade social agora. Pode ser que ela conviva a vida inteira com transtorno de ansiedade generalizada e não tenha nenhuma crise de pânico. Pode ser que ela tenha depressão e tenha uma crise de pânico. Depressão que já não é mais ansiedade, é humor. Pode ser que ela não tenha nada. E numa situação estressante ela teve. Ela ter crise. Uma um crise de ataque de pânico. Pode. Interessante isso. Achava que necessariamente para ter um ataque de pânico tinha que ter uma história anterior de uma ansiedade constante para chegar no ponto dela ter intensificado muito aquele pensamento de tormenta e aí chegar no pânico. Mas não tem relação, não necessariamente. Não, a gente não conhece as causas, né? Às vezes as pessoas chegam, eu te disse assim, o paciente chegou, eu só quero tratar o pânico, só isso. Passou 2, 3 meses comigo, pronto, só isso. Não tinha nada que ele queria investigar na terapia, era uma pessoa de bem com a vida e tratou o pânico, ficou bom, foi embora e pronto. É interessante isso. Então,
Mas certamente tem um gatilho específico que vai ser descoberto, por exemplo, na terapia. Pode ser descoberto na terapia. Mas, de novo, a característica do pânico é ser inesperado. É tanto que quando as pessoas relatam, eles dizem, do nada veio esse pensamento. Do nada eu comecei a sentir isso. Nossa, que coisa estranha. Tô começando a ficar com medo de ter um Mas, pânico. interpretação catastrófica. Do nada. Hoje em dia, eu acho que eu tô com a ansiedade mais equilibrada. Eu não tenho mais aquela ansiedade que eu cheguei a ter há algum tempo. Já uma ansiedade saudável, que Que bom, temos que ter, não é? que Todo bom. mundo tem que ter ansiedade, Sim. porque senão você não se priva de perigo, você não se priva de se arriscar em coisas muito perigosas. Tem que ter aquela ansiedade boa. Precisa. E aí eu ainda tô em risco de ter um pânico, ainda assim. Ainda tem esse risco. A questão é não interpretar na hora que vai ser uma crise de pânico. Qualquer coisa pensa, é uma crise de ansiedade, vai passar, pronto. Ou seja, dizer a você mesma que tudo vai passar. É, se distrair na hora, né? A questão é quando a pessoa realmente acredita. Então, falando desse paciente, né? Que em pouco tempo teve remissão dos sintomas e foi embora. Ele se expunha a situações que ele começava a evitar. Ele tinha medo de fazer atividade física, ir na academia, sair de casa por conta do pânico. Ele associava o sair de casa até o ataque do pânico. Hum, E aí ele fez, quer saber? Eu vou sair. Tratou. A questão é não evitar por conta do medo de ter alguma crise Então, a forma de curar o pânico, como seria? com terapia. Não tem como a gente ter remissão dos sintomas sem terapia. É necessário buscar com rapidez, né? Porque a pessoa com um transtorno de pânico vai interferir em tudo que ela vai fazer. Né? Ela Sim. fica mais reclusa, ela não quer sair. Fora o conviver com esse medo intenso o tempo todo. E por muito tempo assim ela pode deprimir. Hum, entendi. E como gerenciar, como administrar esse episódio de pânico em tempo real? Como pode ser feito? Como os amigos podem ajudar? Como a família pode fazer para ajudar também? Então, não fazer pouco caso disso. Se a pessoa está tendo uma crise de pânico, ela já está em muito sofrimento. Com certeza. Então, retirar a pessoa daquele lugar, se for um lugar com muitas pessoas, com muita estimulação, retirar a pessoa desse lugar, levar para um lugar mais tranquilo, conversar com a pessoa, respirar com a pessoa, pedir para a pessoa, ou se a pessoa estiver sozinha, né, nomear aquilo que ela pode ver no ambiente, ter contato com tudo aquilo que forem os sentidos, né, os 5 sentidos. Nomear as cores que eu consigo enxergar, prestar atenção nos barulhos, prestar atenção nas texturas daquilo que está perto, da roupa. Então, tudo isso faz com que a pessoa se distraia daquele pensamento e se conecte com o presente. E a respiração teria alguma coisa também a ver? Seria relacionado a esse quadro de pânico e gerenciamento dessa crise? Sim, algumas pessoas recomendam fazer uma respiração diafragmática, que é uma respiração em que o tempo de expiração tem que ser maior do que o de inspiração, porque vai evitar da pessoa ficar ofegante. Então, ela vai respirar mais pelo diafragma, né, pela barriga, como as pessoas falam, do que pelo pulmão. É importante que ela solte o ar, ao invés de sempre estar respirando de forma rápida, ofegante. É como se fossem respirações curtas. Seria a respiração de bebê que fala? Respiração, bebê não precisa ensinar, ele já sabe. Ele Então, já respira pelo diafragma. é a respiração de bebê que chama, não é essa que você vê muito claramente a barriga se movimentando na Isso. respiração. Que é diferente dessa respiração mais curta, que praticamente o abdômen você não vê ele se mexer. Fica Uhum. mais daqui para cima, Isso, não é? exatamente. Essa é a que é a ruim, é a danosa. Então teria que praticar uma respiração profunda e fazer mais expiração que inspiração. Isso. O tempo ser maior, né? Então, vamos dizer que você respira em 4 segundos. É, solta o ar em 6, Hum, entende? uhum, legal. Então seria mais esse gerenciamento de tentar trazer a pessoa para o momento. Isso. Na hora da crise de pânico. E depois buscar tratamento, né? Porque sem tratamento é muito difícil. Eu não conheço nenhum caso de transtorno de pânico que teve remissão de sintomas com tratamento. É interessante, você falou esse quadro do seu paciente.
que era uma pessoa que levava um estilo de vida bem leve, mas teve um quadro de pânico e queria fazer a terapia para descobrir o que estava por trás. Vamos dizer, ele queria saber qual tinha sido o gatilho. Seria mais ou menos isso, não é? Ele queria tratar o pânico, porque ele tinha vindo por indicação de psiquiatra, ele queria tratar porque ele ainda estava tendo. Ele ainda estava dentro do transtorno do pânico. E aí, depois de um tempo, ele teve a remissão dos sintomas e foi embora. Interessante. E então seria a TCC, a terapia cognitivo-comportamental, basicamente, Isso, para fazer essa cura desse quadro de pânico. isso. Porque precisa estabilizar a pessoa primeiro, né? Caso a pessoa queira entrar no autoconhecimento da vida, ela primeiro precisa estabilizar, passar um tempo estabilizada para depois entrar em outras questões, né? É claro que a gente tem que trabalhar com prioridades. Qual é a prioridade do paciente? Claro que vai ser o pânico, primeiramente, né? Sim. E normalmente as pessoas que têm esse quadro de pânico, elas tendem a evitar lugares, evitar pessoas, evitar situações, evitar alguma coisa que ela acredita que vai gerar um pânico, um quadro de pânico. Como que ela pode superar isso? Qual seria o seu conselho? Como você vê isso? Na terapia, a gente vai ajudar essa pessoa a se expor a essas situações que ela teme. Porque o que foi que aconteceu no cérebro dela? O cérebro associou sair de casa, por exemplo, evitar certas situações por conta do pânico. Então, se eu sair de casa, eu vou ter pânico. Não é porque você saiu de casa que você vai ter pânico. É por conta do teu pensamento. Vamos trabalhar o teu pensamento. E vamos começar a se expor. Para você reaprender que não é o sair de casa que vai te fazer ter um ataque de pânico. Então, assim, é um trabalho muito de pensamento e de comportamento, né? Como o nome já diz, TCC. Então, vai ser trabalhado com o terapeuta. Existem até algumas simulações, né? A gente não deixa o paciente sozinho. Às vezes a gente até simula com ele. Olha, se eu girar a cadeira aqui, nunca fiz isso, mas algumas pessoas fazem. Se eu girar a cadeira aqui várias vezes, eu vou começar a sentir tontura. E não quer dizer que eu vou ter um ataque de pânico. Se eu começar a respirar de forma muito ofegante, rápida, por muito tempo, eu vou começar a sentir aquilo que você sentiu no ataque de pânico. Vamos aprender a se acalmar. Vamos associar que isso é por conta do que eu fiz, da respiração, dessa estimulação e não por conta do pânico. E o psicólogo faz junto, viu? O psicólogo vai sentir aquele mesmo desconforto que o paciente sentiu. Sim. Você nunca chegou a fazer essa técnica? Fiz a da respiração. Sim. Da cadeira eu preferi me poupar disso, até porque, né, é algo bem desconfortável para o Sim. paciente também. Acho que da respiração mais tranquilo. Ou seja, esse quadro de transtorno de pânico, ele gera várias consequências na vida da pessoa. Sim. Nas relações sociais, vida profissional, nas relações familiares, na vida pessoal mesmo. Realmente tem um impacto negativo. Então, além de sofrer com a condição do pânico em si, do medo de ter um novo transtorno até, né? Ainda tem essa questão das consequências no entorno dele. Como você vê isso tudo? Olha, imagina uma pessoa que não sai de casa por medo de ter uma crise de pânico. Ela não trabalha. Ela não faz atividade física, porque ela tem medo de sentir no corpo a mesma coisa que ela sente. Ela não sai com os amigos. Pessoa que não trabalha, que não faz atividade física, que não sai com os amigos, onde que tá a saúde mental? Como é que tá a saúde mental dessa pessoa? Sim, como que ela vive saudavelmente? Ela vai deprimir. Então ela pode aí gerar uma depressão. Com certeza, acontece isso. A pessoa ter pânico, evita, não busca tratamento, vira uma depressão. Interessante. E isso tudo na vida de um empreendedor. Que desafio. Imagina, porque se a pessoa, por exemplo, você acabou de falar, teve uma crise de pânico, não tratou, começa a se isolar, começa a ter uma baixa, vamos dizer, uma baixa produtividade no trabalho, ou começa a deixar de ir para o trabalho com tanta constância. Se ele é um empreendedor, vai comprometer o próprio empreendimento, Total. que é da responsabilidade direta dele. A empresa precisa dele. Ele não tá ali. Se chega e sai logo. Pode até não expor logo, né? Ó, eu tô passando por algum problema, as pessoas podem pensar que ele não tá interessado, né, na empresa, porque ele chega e quem tem
crise de pânico pode chegar num lugar, ou o transtorno do pânico chega num lugar, acha que vai ser alguma coisa, sai. E esse sair é que é o problema. Porque ele tá de novo evitando. E ele tá de novo reforçando de que se ele se expor, vai ser perigoso para ele. E o cérebro dele precisa fazer o oposto. Eu posso me expor. Não está aí. Não é aí que está o problema. Sim. Interessante. Letícia, infelizmente, chegou ao final o nosso podcast. Gente, eu espero que vocês tenham gostado. Foi super legal, eu adorei o bate-papo. Muito bom Mais uma conversar. vez, obrigada, Letícia, por ter vindo aqui conversar com a gente. Da primeira vez foi muito legal também. Você foi o nosso segundo podcast. E queria convidá-la novamente para a gente continuar com esse bate-papo, conversar um pouco depois sobre talvez depressão, porque também é um assunto bem recorrente, que as pessoas têm muitas dúvidas, muita curiosidade também para saber, por conta de que às vezes você pode não ter a depressão, mas tem às vezes um familiar, um parente, amigos passando por essa situação que não é mais pouco frequente como antigamente. Cada vez é mais frequente, infelizmente. Mas ainda bem que tem aí os meios para a gente conversar e ter bastante informação sobre isso, não é? Para ajudar os nossos amigos, nossos familiares. Eu que E a agradeço. nós também. Obrigada. Gente, espero que vocês tenham gostado. Compartilhem, curtam e até o nosso próximo podcast. Tchau, tchau.